Boa noite, CMD. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Não sei como eu vou pregar hoje, porque eu confesso que minhas pernas estão demasiadamente bambas. Tá dando para entender legal? Tá bom o microfone? Porque eu não estou acostumado a falar com o microfone cheio. Tá legalzinho mesmo? Alguém já foi tocado por Deus hoje? Eu fui muito tocado. Eu não estou aguentando, de verdade. Se alguém ainda não foi, calma, o culto ainda não acabou, tá bom? Esse mês a gente está pregando sobre a cruz. Para quem não está acompanhando a nossa série. E é o último sermão da nossa série sobre a cruz. Então, o que acrescentar depois de pessoas maiores do que eu terem pregado sobre o tema? Gostou da moral, né? Mas eu queria tocar em um assunto essa noite que eu considero um pouco delicado, mas muito necessário para ser conversado sobre os cristãos. Para mim, a cruz de Cristo é redenção. Repete comigo, redenção. Redenção. Mas para a gente entender o que é redenção, para a gente entender o que a cruz proporciona, a gente precisa entender que a cruz ela é o símbolo do Evangelho de Jesus Cristo. A cruz é o símbolo do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, se alguém encontrar com você na rua e a pessoa perguntar: e aí, meu amigo, você é evangélico? O que você vai responder? Sim. Só que se a pessoa te perguntar: então, o que é o evangelho? Até porque evangélico significa aquele que vive de acordo com o evangelho. Faz sentido? E a gente, de forma superficial, a gente pode dizer que o Evangelho é que Jesus morreu por mim. O Evangelho é que Deus me ama. Tá, tudo bem, mas se Deus me ama, como Ele mostrou isso? Se Jesus morreu por mim, por que Jesus morreu por mim? Por que Jesus morreu por mim? Por que do Evangelho? E para a gente começar a construir um raciocínio, a gente precisa entender que o Evangelho é uma boa notícia. Tudo bem? O Evangelho é uma boa notícia. Só que nem toda notícia é boa. Existe notícia que é ruim, existe notícia que é só uma novidade. E para a gente entender o porquê uma notícia ser boa, a gente precisa de um contexto. Por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, mas faz 2 semanas que eu comecei a trabalhar no emprego novo. E essa semana lá na empresa a gente recebeu uma notícia de que a nossa empresa conseguiu um selo especial tal lá da Anvisa. Porque a gente trabalha com um produto hospitalar, beleza? Então estava todo mundo muito feliz. Nossa, a Anvisa aprovou o nosso selo e tal, todo mundo animado. Só que eu acabei de entrar na empresa e então eu estava boiando. Eu não estava entendendo nada. Eu sabia que aquilo era uma notícia e ela parecia muito boa, estava todo mundo feliz. Só que eu não estava entendendo nada. Então foram me explicar que esse selo que a nossa empresa ganhou nos dá permissão para importar produtos. E aí me explicaram que importar produtos é quando a gente compra os produtos de outro país a um preço mais barato. E aí então o meu chefe foi me explicar que agora que a gente pode comprar produtos em outro país,
se antes a gente comprava um produto por 10 e vendia por 12, agora a gente consegue comprar por 5 e vender por 10. Então significa que a gente tem muito mais lucro e tem um preço de venda muito mais barato para a gente competir no mercado. E depois que ele explicou, eu fiquei, uau, cara, a empresa vai crescer muito agora, é uma ótima notícia. Só que vocês conseguiram entender que eu precisei de um conhecimento para poder entender quão boa a notícia era? Por exemplo, se eu chegasse aqui essa noite e falasse, cara, eu trago uma ótima notícia, aconteceu isso com a taxa de juros, e o IPCA subiu, e o Selic subiu, e não sei o que, a maioria das pessoas não entende nada. Ou então se eu chegasse aqui falando, cara, o Senado aprovou a medida tal, você não sabe como isso é bom, você ia virar para mim e falar, não sei mesmo, eu não sei o que você está falando. Por quê? Para uma notícia ser boa, eu preciso ter um conhecimento sobre o assunto. Senão aquela notícia vai ser só uma novidade. Só que é até importante a gente entender um pouco de política, entender um pouco sobre economia. Mas no fim das contas, não tem problema nenhum você deixar esses assuntos com quem entende de verdade. Não tem problema você ter um corretor, não tem problema você ter um investidor que trabalha com você. Só que eu preciso te dizer uma coisa: a sua vida eterna só depende de você. A sua salvação não pode ser terceirizada. Então não tem problema você não entender de política, de economia, de ciências, de esporte, sei lá do que. Mas você precisa entender sobre o Evangelho. A sua salvação depende do seu conhecimento sobre o Evangelho. E é sobre isso que eu queria falar essa noite um pouco. Sobre a necessidade de um evangélico entender para viver o Evangelho. Tudo bem? A necessidade do evangélico entender para poder viver o Evangelho. E para a gente começar, talvez o texto mais conhecido de toda a Bíblia seja João 3,16. Vamos lá comigo, CMD? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Esse texto provavelmente é o mais conhecido porque talvez ele seja o texto que expressa melhor qual é a essência do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem uma palavra que expressa quanto Deus amou o mundo. Só que sabe, o que fica gravado no nosso coração quando a gente aprende esse versículo? Que Deus, Ele amou o mundo tanto, Ele nos amou tanto, que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós, para que a gente tenha vida eterna. É ou não é? E é isso que a cruz representa. A cruz, ela representa que Deus já deu o seu Filho. A cruz representa que Deus já amou o mundo. Só que essa verdade é tão profunda e no começo é tão difícil a gente aceitar esse amor de Deus, é tão difícil a gente aceitar o sacrifício de Jesus, não é verdade? Que a gente acaba esquecendo um pedacinho do versículo que eu deixei para trás. Vocês repararam que eu deixei um pedacinho do versículo de fora a última vez que eu falei?
o que Deus já fez é tão incrível, é tão imensurável, que nós esquecemos a pequena coisa que nós precisamos fazer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que eu te pergunto essa noite, cristão, você já parou para refletir profundamente o que significa crer em Jesus? Você já parou para esmiuçar o que significa crer, mas crer de verdade em Jesus? Sabe, crer é um verbo de 4 palavras, é um verbo de 4 letras, é uma palavrinha pequena, só que um conhecimento, uma interpretação certa ou errada desse verbo vai ditar todo o seu destino, toda a sua eternidade. Vamos lá, você já parou para pensar o que é crer de verdade em Jesus? A sua vida eterna depende disso. Só que antes da gente aprofundar no que é crer de verdade em Jesus, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento dessa boa notícia. E essa boa notícia é o Evangelho. Essa boa notícia é o Evangelho. Então a gente precisa aprofundar um pouco no o que é o Evangelho, para depois a gente entender o que é crer de verdade nele. Tudo bem? Sabe, todo mundo alguma vez na vida já achou que o Evangelho são só os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Quem já pensou isso? Quando eu entrei na igreja eu achava isso. Só eu que pensei isso, alguém mais? Só que, sabe, cara, Deus, Ele é um autor tão genial, a mente de Deus é tão impressionante, que o Evangelho não é apenas os 4 primeiros livros do Novo Testamento. O Evangelho não é nem o Novo Testamento inteiro. Se você ler a sua Bíblia com atenção, você vai começar a descobrir o Evangelho em Gênesis 1. E quando nós lemos o livro de Gênesis com a perspectiva certa sobre o Evangelho, nós vamos descobrir que Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 6, Deus ele dá uma maquete, ele dá uma espinha dorsal, ele dá um spoiler do que seria o Evangelho, de qual seria o seu plano. Porque, por exemplo, quando nós pegamos Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, depois você pode conferir na sua casa, nós vamos ver a criação do mundo e da humanidade. Gênesis no capítulo 3 nós temos a queda do homem, a entrada do pecado na humanidade. Então Gênesis no capítulo 4 e 5 nós temos as consequências da queda. Nós temos a perversidade do homem aumentando cada vez mais e a humanidade entrando em um declínio moral por causa do pecado. Então, no capítulo 6 de Gênesis, Deus, através de um homem, salva a sua família. E por aquela família, Ele restaura toda a criação. E é isso que Deus está fazendo nos últimos dias. Através de Jesus, Ele levantou uma família para Ele. E no futuro, você vai ver em Apocalipse que Jesus, através da sua família, Ele vai restaurar toda a criação. Abre comigo em Gênesis 6. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Quem foi esse homem que Deus levantou para restaurar a humanidade em Gênesis 6? Noé. Vocês estão bons mesmo.
Gênesis 6. A partir do verso número 6. Antes da gente ler e o sermão começar a ficar um pouco mais sério, vocês gostaram da minha garrafinha nova? Sim. Foi um presente da minha irmã Pipi, um beijo pra ela. Chama minha irmã. Segura nós. Todo mundo abriu Gênesis 6? Sim. Gênesis 6, a partir do verso 6. Vamos a partir do verso 5. Vai dizer o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe, meu irmão, nas Escrituras nada é por acaso. Deus, ele não dá ponto sem nó. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele sempre está milhões de passos à nossa frente. Então nós já falamos que Noé foi um homem escolhido por Deus para simbolizar Jesus e refazer a criação. Tudo bem? O que Noé fez em Gênesis 6 é o que Jesus está fazendo nos últimos dias. Só que, olha que incrível, Noé era um cara massa. Vocês concordam comigo que Noé era um cara excelente? Era um cara firmeza. Só que qual que é a primeira coisa que o texto diz sobre Noé? Não era quão santo, não era quão reto, não era quão íntegro, não era quão habilidoso Noé seria para cumprir a vontade de Deus. A primeira coisa que a palavra vai dizer sobre Noé, você pode ler desde Gênesis 1:1, vai ser a primeira coisa que a palavra diz sobre esse homem, é que ele achou graça diante de Deus. Então, meu amigo, não vem me dizer que a graça é coisa do Novo Testamento. A graça é graça desde Gênesis. Ninguém pode comprar graça desde os tempos de Noé. Noé achou graça diante de Deus. Só que também, desde Gênesis, a graça procura uma resposta. Desde Gênesis, o Evangelho procura uma resposta. E qual que foi a resposta de Noé? No versículo 22 vai falar que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Tudo bem, Noé ele foi escolhido por Deus pela graça. Noé achou graça diante de Deus. Mas então Noé obedeceu a Deus. Desde sempre existe uma resposta para a graça. E a resposta da graça é a obediência. Só que se a resposta da graça é a obediência, qual é o caminho da obediência? E Noé andava com Deus. Sabe por que nós somos inconstantes no nosso Evangelho? Sabe por que ou nós caímos do lado da graça, ou nós caímos do lado do legalismo? Porque ou nós não aceitamos que Deus nos escolheu sem motivo nenhum, nós queremos merecer o amor de Deus,
então nós estamos tão satisfeitos no amor de Deus que nós achamos que não precisamos fazer mais nada. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós ainda não andamos com Deus. A resposta da graça é a obediência, mas o caminho da obediência é andar com Deus. Mas, então, Gabs, o que Noé tem a ver com Jesus? O que Noé tem a ver com a cruz? Sabe, em Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus, ele vai dizer que os últimos dias, antes da sua vinda, vai ser como nos dias de Noé. E se você ler o contexto antes de Deus mandar o dilúvio, você vai ver que o homem estava num declínio moral terrível. Nunca o homem esteve tão afundado no pecado. Nunca a concupiscência foi tão forte na humanidade. Então, se você ligar a sua televisão, ou se você entrar na sua rede social, você vai ver que nunca o pecado esteve tão influente sobre o homem. Nunca o homem fez tanta força para satisfazer os desejos da sua carne, como nós temos visto no mundo aí fora. Então Jesus, ele vai dizer que nos dias antes da sua vinda, a terra vai estar igual a nos dias de Noé. Então, qual foi a resposta de Deus à quantidade de pecado que existia nos dias de Noé? Através do dilúvio, Deus, ele derramou a sua ira sobre a terra. Gabs, mas você acabou de falar que a graça ela já existia desde o Antigo Testamento. Deus, ele não é amor, por que ele derramou a ira? Porque o mesmo Deus que é 100% amor, ele também é totalmente santo e totalmente justo. Sabe, meus amigos, uma das profecias que mais queima no coração da nossa geração é aquela que diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar a sua glória sobre toda a terra. Ele vai batizar a terra na sua glória. Só que tem um pequeno problema nessa profecia. A glória de Deus não comunga com o pecado. A glória de Deus, ela não divide espaço com o pecado. Isso significa que nos últimos dias vai ser necessário Deus derramar a sua ira mais uma vez sobre a terra. Nós falamos bastante disso no retiro em que nós ensinamos sobre escatologia. Se você ler Apocalipse, você vai ver que é bem claro que Deus, ele possui 7 taças de ira para derramar sobre a terra. E isso vai ser a resposta do Senhor ao nível de pecado que a humanidade vai estar. Então, para nós entendermos como o Evangelho é uma boa notícia, nós precisamos entender que Deus, ele derramou a sua ira nos dias de Noé. E Deus, ele vai derramar a sua ira antes de Jesus voltar. Mas essa mesma ira de Deus contra o pecado, ela já foi derramada uma segunda vez depois de Noé. A ira de Deus, ela foi derramada sobre o madeiro. A ira de Deus, ela foi derramada sobre um Jesus nu pregado na cruz. E sabe, em Hebreus capítulo 10 vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. Dura coisa, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Só que, do que Deus vai se vingar? Quem poderia fazer alguma coisa contra o Senhor para que ele precisasse se vingar? Abre comigo em Isaías capítulo 53.
Isaías 53, a partir do verso 4, vai dizer o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-se a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Talvez isso seja uma coisa nova para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Mas sabe qual é a verdade, cara? Não foi o pecado que pregou Jesus na cruz. Não foi o diabo que pregou Jesus na cruz. Ele não tem poder nenhum para isso. Mas foi o próprio Pai quem pregou o seu Filho e agradou moê-lo. Por que Deus se agradou em moer o seu único Filho? Para resgatar aqueles que estavam como ovelhas perdidas e desgarradas. Sabe, todos conhecem de cor João 3,16, mas poucos se lembram de João 3,36, que vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, quem rejeita o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pesado, não é? Quem rejeita o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus, prometida para o fim dos tempos, ela permanece sobre ele. E sabe como funciona essa ira, cara? O salmista vai dizer que em pecado minha mãe me gerou. Existe um pecado em nós desde o nascimento, e por causa da ira de Deus contra o pecado, desde que nós nascemos, é como se existisse uma mira em cada um de nós. E essa ira de Deus, ela permanece sendo guardada e sendo guardada. E a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, ele não demora para voltar, mas ele retarda a sua vinda, a fim de que a maioria das pessoas, a fim de que muitos, de que quantos puderem ser salvos, sejam salvos através do sacrifício dele. Então, quando o Pai prega o seu único Filho na cruz, e ele derrama a sua ira sobre Jesus, é como se ele tirasse a mira da sua ira de cima de cada um de nós, e colocasse ao mesmo tempo sobre o Filho dele. Só que então, porque a palavra vai dizer que o dia do Senhor vai ser o dia de vingança de Deus? Contra o que Deus vai se vingar?
Deus, no último dia, Ele vai se vingar contra todo aquele que, por não crer no sacrifício do Filho e não receber a purificação pelo sangue, faça com que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão sobre ele. A maioria de nós não tem filhos ainda. Mas para quem tem filho, você pode ter uma noção de quão difícil foi para o Senhor sacrificar o seu próprio filho. Então Deus, Ele está retardando a sua ira. Ela vai ser derramada sobre todo aquele que faz com que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. E sabe, eu não estou falando isso para que a sua mente seja pesada de alguma forma, para que o diabo tenha com que te acusar. Pelo contrário, essa noite eu quero te dar armas para lutar contra as acusações do diabo. Mas para que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão para mim, eu preciso crer de verdade no que a cruz representa. Eu preciso crer que o sacrifício é suficiente para a minha vida. Sabe, nós adoramos aquela palavra que diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas nós achamos que apenas atender um apelo no fim de pregação é estar em Cristo. Será que isso é suficiente? Será que o pastor me afundar na água de um rio é suficiente? E eu volto a repetir, a graça precisa de uma resposta. E a resposta da graça é a obediência. E o caminho da obediência é andar com Deus. Sabe, da mesma forma como ninguém pode ser salvo por praticar boas obras, ninguém pode ser salvo pelo trabalho das suas próprias mãos. Mas todo aquele que é salvo é conhecido por praticar boas obras. Então, se você não faz boas obras, não significa que você não conseguiu comprar a sua salvação, mas significa que talvez você não tenha entendido o que é crer em Jesus. Para a gente encerrar, abre comigo em 2 Pedro. Eu sei que é um pouco pesado. Eu questiono a Deus porque sempre que eu vou pregar, Deus me dá uma palavra assim. Mas é necessário nós tocarmos no fundamento, sabe? Ninguém constrói um edifício sem antes ver se o fundamento está bem alicerçado. Abrindo comigo em 2 Pedro, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Repete comigo: igualmente preciosa. Pedro, ele começa a carta dizendo que crer é uma coisa preciosa. Ter fé não é somente acreditar que Jesus existiu, porque isso, a própria história não nega mais que existiu um homem chamado Jesus. Mas crer em Jesus é uma coisa preciosa. Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa fé é na obra que Jesus consumou na cruz.
Verso 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Vocês já pararam para pensar por que o cumprimento do Novo Testamento é graça e paz? Porque antes do sacrifício de Jesus, a palavra vai dizer que o homem era inimigo de Deus. E como eu disse, existia um alvo no peito do homem destinado à ira de Deus. Mas através da graça de Jesus, nós temos paz com Deus. Por isso o cumprimento dos apóstolos era graça e paz. Através da graça, nós temos paz. Como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como eu disse, o caminho da obediência é andar com Deus, é conhecer ao Senhor. João 17, e a vida eterna é essa: conhecer a Deus. E se nós não estamos conhecendo a Deus nessa vida, o que nós pretendemos fazer em toda a eternidade? Se a vida eterna é essa, o que você espera fazer o resto da sua vida? Verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe, talvez até aqui esse sermão tenha sido muito pesado. Nós falamos sobre a ira de Deus, nós falamos sobre a nossa responsabilidade de crer certo em Deus. Só que 2 Pedro 1,3 vai dizer que pelo seu divino poder, de uma forma poderosa, de uma forma divina, Deus, Ele tem nos dado tudo o que nós precisamos para andar com Ele. Não existe desculpa para você não conhecer Jesus. Deus, de uma forma poderosa, Ele tem nos dado tudo o que nós precisamos. Ele tem nos dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Cara, qual é a promessa maravilhosa que nos foi dada? De que quando aquele que subiu voltar e aparecer no céu, transformados pela sua glória, e nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Enquanto nós permanecemos nessa promessa, sustentados pelo conhecimento de Jesus, o Senhor nos tem livrado das nossas paixões, da corrupção das paixões que há no mundo. O Senhor, Ele tem nos sustentado. A palavra vai dizer que Deus, Ele não permite que nós sejamos tentados além do que nós suportamos. Então, cara, se existe algum pecado que você não consegue vencer, não é porque você é ruim, não é porque você não tem capacidade. Deus, Ele já deu tudo que você precisa. Você só não está conseguindo andar com Deus. Você não está conseguindo conhecer Jesus. Mas a partir do momento que você conseguir fitar os seus olhos naquele que é perfeito, pouco a pouco
pouco Deus ele vai te livrando das paixões do mundo. Para que nós nos tornemos co-participantes da natureza divina. Como eu disse, quando Jesus voltar, nós vamos ter um corpo glorioso igual ao dele. E enfim, nós vamos ser totalmente santos como ele é. E nós vamos participar corporalmente da natureza divina. Mas a palavra vai dizer que aqueles que são nascidos de Deus são filhos de Deus. Então, de uma forma espiritual, nós já podemos participar da natureza divina. Porque eu repito, Deus já nos tem dado tudo o que nós precisamos para isso. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não existe desculpa para nós sermos mornos. Não existe desculpa para nós sermos inativos. Pois aquele a quem essas coisas não está presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Sabe por que nós não conseguimos sair de um lugar de estagnação? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer a mornidão, vencer a frieza espiritual? Porque nós estamos cegos, nós só conseguimos ver o que está na nossa frente. Mas por que isso acontece? Porque nós esquecemos da purificação dos nossos pecados passados. Diz para mim se as acusações do diabo contra você não é sempre ele te lembrando de seus erros passados. Não é sempre ele apontando quem você era. Só que então Pedro vai dizer, se você está vivendo uma frieza espiritual, se você não consegue arrumar a sua vida diante de Deus, se você não consegue conhecer a Jesus e caminhar com Ele, é porque você ainda não conseguiu receber o perdão pelos seus pecados passados. Por mais que Cristo já tenha morrido de uma vez por todas, você precisa queimar as pontes com o passado. Deus não é acusador, o diabo é. Os seus pecados passados estão lançados no mar do esquecimento. Se você está em Cristo, já não existe condenação. Nada do que você fez ontem, nada do que você fez de manhã, nada do que você fez há 1 minuto atrás pode te condenar diante de Deus. Desembaraçando das coisas que nos prendiam, nós deixamos para trás. Não existe nada que pode nos prender ao pecado mais. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O
O apóstolo Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Será que desde que você se converteu, você continua a mesma pessoa? Ou será que você tem usado de tudo que Deus te proporcionou para você desenvolver a sua salvação? Para você crescer na sua vocação? Sabe, todas as ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, crescer na nossa salvação. E quais ferramentas são essas? Nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos os nossos irmãos. E mais que isso, nós temos acesso ao nosso Pai no nosso quarto secreto, Mateus 6,6. Tudo isso que nós temos foi conquistado na cruz do Calvário. Então Pedro vai dizer que Deus, Ele poderosamente nos concedeu tudo isso. Só que quando nós não usamos essas ferramentas concedidas por Deus, nós estamos mostrando que nós não cremos no Evangelho. Nós estamos mostrando que nós não cremos no sacrifício que foi feito por nós. Eu fui comprado por sangue precioso demais para não gastar tempo conhecendo a Deus. Para confirmar a vossa vocação de eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cara, eu quero reinar com Jesus. Eu quero estar com meu amado quando Ele voltar. Mas para que me seja suprida a entrada no reino do meu Senhor, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso aperfeiçoar a minha eleição. Sabe? De forma resumida, crer é viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas não por medo da ira de Deus, sabendo que Jesus já sofreu a ira em meu lugar. É viver uma vida que agrada ao Senhor por meio de me relacionar com Ele, conhecendo e prosseguindo em conhecer o meu Senhor. Eu não sei o que essas palavras causaram dentro de você. Eu não sei até que ponto o seu espírito foi tocado pela verdade do Evangelho. Espero eu ter sido fiel ao meu Senhor. Mas eu queria te lembrar essa noite que os seus pecados já foram perdoados na cruz. Eu não sei se o seu problema para andar com Deus é que o diabo continua te acusando de coisas do passado. Eu não sei se a sua dificuldade é porque você não consegue se desprender de um pecado. Se o pecado tem sido mais saboroso para você do que andar com Jesus. Eu não sei se a sua dificuldade é porque você tem tentado merecer o amor de Deus com as suas próprias forças.
Mas eu queria dizer para você, nesse mês pregando sobre a cruz, que nós não pregamos uma cruz habitada por alguém, mas nós pregamos uma cruz que está vazia. Isso nos mostra que a palavra de 1 Pedro, de 2 Pedro é verdade, e Deus com o seu poder, Deus com o seu amor, Deus com sua graça, com a sua bondade, Ele tem derramado sobre nós tudo que nós precisamos para conhecê-lo, tudo que nós precisamos para andar com Ele, tudo que nós precisamos para abandonar uma vida de pecado, tudo que nós precisamos para que os nossos pecados passados fiquem para trás. Eis que faço novas todas as coisas. Abaixe sua cabeça aí agora, cara. De verdade, eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei de tudo isso, como Deus está tratando o seu coração. Mas comece a colocar diante do Senhor agora. Eu sei que Deus é onisciente, eu sei que Ele sabe tudo sobre nós. Mas se você deseja que a sua vida seja transformada de uma forma divina e poderosa, dê o primeiro passo. Comece a colocar diante do Senhor agora o que você precisa. Confesse com a sua própria